O sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia 21 de janeiro de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje o capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos. Já peço que você deixe separado aí na sua Bíblia para estar acompanhando comigo essa leitura. Já também vai curtindo, vai comentando, vai compartilhando, ativa o sininho para receber as notificações. Eu também convide mais pessoas para que sejam edificadas pela Palavra de Deus. E já vamos clamar sobre nós, sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 13 dos Atos dos Apóstolos. Havia então na igreja de Antioquia profetas e doutores, entre eles Barnabé, Simão, apelidado Negro, Lúcio de Cirene, Manaé, companheiro de infância do tetrarca Herodes, e Saulo. Enquanto celebrava o culto do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. Então, jejuando e orando, impuseram-lhes as mãos e os despediram. Enviados assim pelo Espírito Santo, foram a Seleucia e dali navegaram para a ilha de Chipre. Chegados a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Tinham com eles João para auxiliá-los. Percorreram toda a ilha até Pafos e acharam um judeu chamado Bar Jesus, mago e falso profeta, que vivia na companhia do procônsul Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou Barnabé e Saulo e exprimiu-lhes o desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, pois assim é interpretado o seu nome, se lhes opunha, procurando desviar da fé o procônsul. Então Saulo, chamado também Paulo, cheio do Espírito Santo, cravou nele os olhos e disse-lhe: Filho do demônio, cheio de todo engano e de toda astúcia, inimigo de toda a justiça, não cessas de perverter os caminhos retos do Senhor? Eis que agora está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não verás o sol até nova ordem. Caíram logo sobre ele a escuridão e as trevas, e andando à roda, buscava quem lhe desse a mão. À vista desse prodígio, o procônsul abraçou a fé, admirando vivamente a doutrina do Senhor. Paulo e os seus companheiros navegaram de Pafos e chegaram a Perge, na Panfilha, de onde João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, deixando Perge, foram para Antioquia da Pisídia. Ali entraram em dia de sábado na sinagoga e sentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, mandaram-lhes dizer aos chefes das sinagogas: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação ao povo, falai-o. Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e falou: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouvi. O Deus do povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou este povo do tempo em que habitava na terra do Egito, de onde os tirou com o poder de seu braço,
Por espaço de 40 anos alimentou-os no deserto. Destruiu 7 nações na terra de Canaã e distribuiu-lhes por sorte aquela terra durante quase 450 anos. Em seguida, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Pediram então o rei e Deus deles deu. E Deus lhes deu por 40 anos Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Depois Deus o rejeitou e mandou-lhes Davi como rei, de quem deu esse testemunho. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará todas as minhas vontades. De sua descendência, conforme promessa, Deus fez sair para Israel o Salvador Jesus. João tinha pregado desde antes de sua vinda o batismo do arrependimento, e todo o povo de Israel, terminando a sua carreira, dizia: Eu não sou aquele que vós pensais, mas vós, após mim, virá aquele de quem não sou digno de desatar o calçado. Irmãos, filhos de Abraão, e o que entre vós temem a Deus, a nós é que foi dirigida a mensagem da salvação. Com efeito, os habitantes de Jerusalém e os seus magistrados não conheceram Jesus e, sentenciando, cumpriram os oráculos dos profetas, que cada sábado são lidos, embora não achassem nele culpa alguma de morte. Pediram a Pilatos que lhe tirasse a vida, depois de realizarem todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro. Puseram-no num sepulcro, mas Deus o restou dentre os mortos. Durante muitos dias apareceu àqueles com que eles subira da Galiléia a Jerusalém, os quais até agora são testemunhas dele junto ao povo. Nós vos anunciamos a promessa feita a nossos pais. Deus a tem cumprido diante de nós, seus filhos, suscitando Jesus, como também está escrito no Salmo segundo: Tu és o meu filho, hoje te gerei. Que Deus o ressuscitou dentre os mortos para nunca mais tornar a corrupção. Ele o declarou desta maneira: Eu vos darei as coisas sagradas prometidas a Davi. E diz também, noutra passagem: Não permitirás que teu santo experimente a corrupção. Ora, Davi, depois de ter servido em vida aos desígnios de Deus, morreu. Foi reunido a seus pais e experimentou a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não experimentou a corrupção. Sabei, pois, irmãos, que por ele se vos anuncia a remissão dos pecados. Todo aquele que crê é justificado por ele de tudo aquilo que não pode ser pela lei de Moisés. Cuidai, pois, que não venha sobre vós o que foi dito pelos profetas. Vede, ó desprezadores, pasmais e morrei de espanto, pois eu vou realizar uma obra em vossos dias, obra que não creieis, se alguém vô-la contasse. Ao saírem, rogaram-lhe que lhe repetisse essas palavras no sábado seguinte. Depois que a assembleia terminou, muitos judeus e prosélitos devotos seguiram Paulo e Barnabé, os quais com muitas palavras os exortavam a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e puseram-se a protestar com injúrias contra o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé disseram-lhes resolutamente: Era a vós que em primeiro lugar se devia anunciar a palavra de Deus, mas porque a rejeitais e vos julgais indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os pagãos, porque o Senhor assim nola mandou. Eu te estabelecerei para seres luz das nações e levares a salvação até os confins da terra.
Essas palavras encheram de alegria os pagãos, que glorificavam a palavra do Senhor. Todos que estavam predispostos para a vida eterna fizeram ato de fé. Divulgava-se assim a palavra do Senhor por toda a região, mas os judeus instigaram certas mulheres religiosas da aristocracia e os principais da cidade, que excitaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e os expulsaram do seu território. Estes sacudiram contra eles o pó dos seus pés e foram a Icônio. Os discípulos, por sua vez, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.